Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo por dizer que é bom ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque normalmente faz sempre bons anúncios, mas como já foi hoje aqui referido, quando olhamos para as faturas, quer seja dos combustíveis, do gás ou da eletricidade, as pessoas pagam sempre mais, sobretudo quando comparamos com os outros países da Europa, e então se tivermos em consideração o poder de compra, a paridade do poder de compra, isto é, os salários que temos em Portugal, os salários que temos nos outros países e os preços que pagamos em Portugal por esses produtos, a diferença é ainda maior e é de facto muito injusta. Depois, o senhor procura também transmitir a ideia que afronta interesses e que atua em algumas áreas. Eu tenho que aqui referir que em algumas áreas, e merece o meu elogio, nomeadamente no que toca ao fotovoltaico, o Sr. Secretário de Estado deu continuidade a processos bem, e eu acho que fez esse trabalho bem feito e está a fazer bem feito, embora exista também aqui um problema que já aqui foi referido. Estão licenciados cerca ou mais de 1000 megawatts, mas como sabemos falta rede de transporte e em construção está muito pouco ainda. Depois, dizer-lhe o seguinte, chateia-me já quando o senhor, com alguma subtileza, deixa passar a ideia que quem o antecedeu parece que foi tudo farinha do mesmo saco. E não foi. Porquê? Porque nós sabemos que foi em 2007, num governo do Partido Socialista, que inclui muitos, aliás, pessoas que hoje fazem parte do atual governo, que foram assinados os CMECs. E foi nesse ano, isto é, foi nesse ano, e também sabemos que o governo do PSD-CDS cortou 4.000 milhões de rendas excessivas. Eu gostava para já de saber se é verdade que o governo anterior cortou ou não nas rendas excessivas. Depois, dizer-lhe ainda o seguinte, que o governo anterior tomou algumas medidas, sabemos, de prolongamento, mas que com essas medidas evitou aumentos muito maiores no preço da energia, o que era extremamente importante num país que estava num período da Troika em que as pessoas estavam com rendimentos muito baixos. Portanto, gostava de saber se o governo anterior não tem feito isso, se de facto as pessoas não tinham pago mais ainda pela energia. Depois, em relação ao governo atual, dizer-lhe que recordar aqui o benefício que deu às grandes empresas ao permitir a reavaliação fiscal e só a EDP teve com o PERS uma vantagem de 20 milhões de euros e uma vantagem de 174 milhões com a reavaliação. Isto foi o governo atual que o fez, o tal que parece que combate os grandes interesses. Depois, dizer-lhe mais uma pergunta aqui rápida, que é assim, eu li esta notícia do Expresso e foi com alguma surpresa que antecedeu, ou seja, cerca de um mês antes do lançamento da OPA pela EDP, em que alguns dos temas analisados foram temas bem correlacionados com o Ministério da Economia, desde a SESE, portanto, aos CMEC, e que, onde estava em causa muitos milhões, e é, de facto, estranho como é que o senhor não esteve, porque parece que estava de férias, mas, então, porque é que não esteve o Sr. Ministro da Economia e esteve o Sr. Ministro Cisa Vieira? Eu gostava que me desse uma explicação para a urgência da realização desta reunião e porque é que, de facto, não esteve o Ministro da Economia numa reunião tão importante como esta. Depois, em relação ao gás de botija, de facto, nós estamos perante um grande problema. Um grande problema porque as pessoas pagam muito mais pelo gás de botija aqui, ainda por cima, em cada 3 casas, 2 utilizam este gás, ou seja, as pessoas gastam mais 119 euros do que se tivessem gás natural, o que significa que são cerca de 310 milhões de euros pagos em excesso por ano. O Sr. Secretário de Estado já fez vários anúncios em relação a esta matéria, anúncios, como eu digo, bons anúncios, mas o que é um facto é que é assim, por exemplo, anunciou-nos que a ERSE ia poder aplicar sanções no gás de garrafa a partir de abril, e estávamos em 2017. O que é certo é que parece que ainda não foram alterados os estatutos, não está regulamentado e a ERSE continua sem fiscalizar isto. Pelo menos foi a ideia que ficámos numa recente audição. Eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, qual o ponto de situação disto, até porque sabemos que estamos perante uma procura que é inelástica, as pessoas não têm outra opção, as pessoas precisam de aquecer as suas casas e, portanto, é extremamente importante. Depois, em relação também à tarifa social. Porque é que não esta tarifa social só é aplicada em alguns municípios? Quais são os municípios e porque é que todos os outros consumidores não têm direito a isso? E mais, quem é que vai pagar?
porque nós estamos fartos de ouvir, e já aqui foi hoje referido, quer com a TOS, quer com a Tarifa Social, etc., que são as empresas que pagam, o Sr. Secretário de Estado, mas será que as empresas depois não vão refletir isto nos preços que são cobrados aos outros consumidores? Por isso, são algumas das perguntas que faço. Depois, em relação à regulamentação... Sra. Deputada, peço que termine. Eu depois darei 2 minutos numa terceira ronda, porque temos 2 deputados que solicitarem, portanto, se só forem só os 2, mas é logo a seguir. Portanto, mas peço que termine. Só um bocadinho. Em relação à regulamentação... Tem que terminar, Sra. Deputada. O senhor hoje deu-nos aqui uma resposta e que tinha sérias preocupações com esse assunto, porque tinha medo que o gás depois não chegasse a todas as casas. Agora, em 2011, o senhor afirmou, também nesta mesma Assembleia, que se o preço do gás não baixasse, poderia admitir essa situação. Portanto, eu gostava que me explicasse melhor qual é a sua posição. Muito obrigado, Sr. Deputado.